muito bem-vindos. Daremos início neste momento ao evento da ANAF em homenagem ao Dia do Advogado e da Advogada, que promete ser uma oportunidade ímpar de troca de experiências e fortalecimento da advocacia pública. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Dr. Flávio José Roman, vice-advogado-geral da União. Uma salva de palmas, por gentileza. Doutora Tayara Vieira, secretária-geral adjunta de consultoria da AGU. Doutora Annelise Lenze Ruas de Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional. Doutor Diogo da Silva, secretário de controle interno da AGU. Doutora Elisa Monteiro Malafaia, secretária-geral de administração da AGU. Doutora Iolana Guindanes, presidente da Simprofaz. Doutor Jarbas dos Reis, presidente da ANAJUR. Doutor Marcelino Filho, ex-presidente da ANAF e atual presidente da APAF-RJ. Doutor Lademir Gomes da Rocha, associado e ex-presidente da ANAF. E todos os representantes das demais associações, sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos que nos prestigiam nesta noite memorável. Espero que todos tenham uma excelente experiência. Para esse momento, eu convido para tomar assento à mesa de honra o presidente da ANAF, doutor Sérgio Montardo. Doutor Flávio Roman, vice-advogado-geral da União. Doutora Clarice Calisto se encontra? Não. Ok, então passarei a palavra nesse momento para o doutor Sérgio Montardo. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas, especialmente aos associados e associadas da ANAF, advogados e advogadas, aos nossos convidados, professor Roberto Mangabeira, doutora Flávia, muito bem-vindos aqui, é uma grande honra recebê-los. Dia do Advogado, né? 11 de agosto, nós celebramos há quase 200 anos essa data, agora em 2027 nós teremos aí, completando 2 séculos, né, da fundação das universidades, que dão a origem a essa comemoração do dia 11 de agosto. Essa profissão que nós escolhemos, essa profissão que tanto nos orgulha e que faz da nossa existência, traz no seu DNA justamente a luta, justamente a capacidade de diálogo, justamente a defesa do Estado democrático, a defesa das pessoas, a defesa das pessoas mais desvalidas, mas, acima de tudo, a defesa da justiça. A profissão de advogado, e é essa que nós escolhemos, não só aquela privada, mas, sobretudo, a pública, tem na sua composição, na sua ideia, a premissa de que nós somos inconformados, de que nós não aceitamos os fatos da vida sem questioná-los. Nós não aceitamos que as decisões que nos colocam, elas sejam feitas sem serem questionadas. Nós temos direitos, e os direitos são justamente através dos advogados, toda vez que violados ou não, que são valorizados. Se nós não tivéssemos a nossa profissão, certamente as pessoas seriam subjugadas, nós não teríamos mecanismos, nós não teríamos freios, nós não teríamos organização social. E é acima de tudo isso que nós estamos comemorando nesse 11 de agosto, e a cada 11 de agosto nós comemoramos cada vez mais. Está implícita a ideia de democracia. Toda vez que nós valorizamos a profissão de advogado, a profissão de advogada, nós estamos, ao fim e ao cabo, exaltando a democracia. As leis, elas vêm, sim, da manifestação popular. E a manifestação popular, ela é a defesa irrestrita da nossa profissão. Então, é dentro desse espírito de comemoração do 11 de agosto, do Dia do Advogado, Dia da Advogada, que a gente exalta aqui nessa associação, a Associação de Advogados e Advogadas, essa data. E é comemorando e simbolizando justamente
nós temos aqui presente o nosso colega, nosso associado, nosso vice-AGU, Dr. Flávio Roman, e é a ele que eu passo para algumas palavras. Muito obrigado, Dr. Flávio. Boa noite a todos e todas. Prometo ser bastante breve, até porque eu também estou aqui para ouvir o professor Mangabeira Unger, mas gostaria de aproveitar o Dia do Advogado para cumprimentar cada um de vocês, especialmente os meus colegas e as minhas colegas advogados públicos, principalmente nesse bicentenário da criação dos cursos jurídicos, né? A gente teve que aguardar a nossa independência para começarmos a ter um maior número de faculdades dentro do Brasil, de universidades, né? Só foram chegar aqui depois, na década de 30 e 40. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Chegamos um pouco mais tarde, mas chegamos e avançamos além. E eu cumprimento cada um deles, felicitando, porque no dia 8 de janeiro de 2023, quando mais se precisou da defesa da democracia, foram os advogados públicos os primeiros a aparecer na linha de defesa e reclamar os direitos de defesa da democracia perante o Supremo Tribunal Federal. Então, isso não pode ser esquecido, deve ser lembrado e deve-se aprender com esses acontecimentos. E deixar o recado do advogado-geral da União, que a gente, nessa tem tentado aprender com o espírito agregador. Né? A gente tem tentado funcionar de portas abertas e integrando as diversas carreiras que compõem o sistema da Advocacia Geral da União. Então, assim como foi receptivo com a minha Associação de Procuradores do Banco Central, da qual fui dirigente, uma vez fui vice-presidente da APBC, a gente tenta aprender e ser integrativo e ser cooperativo com todas as carreiras. Então, parabéns aos advogados e advogadas da Advocacia Geral da União. Um abraço e boa noite a todos. Eu agradeço a atenção e esse momento com vocês. Gostaria de desfazer essa mesa para podermos compor a próxima mesa. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Para esse momento, eu convido o diretor de Assuntos Institucionais da ANAF, mediador da mesa, Dr. Vitor Chaves. Convido a advogada da União e associada da ANAF, doutora Flávia Santiago Lima. E convido o doutor Roberto Mangabeira Unger, renomado professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do governo de Lula e Dilma. Com você a palavra, doutor Vitor. Uma boa noite a todos, a todas. É um grande prazer, né, estarmos aqui nessa noite celebrando o Dia dos Advogados, das Advogadas, e contando com a presença do professor Roberto Mangabeira Unger. O professor Roberto Mangabeira Unger, para quem não conhece sua trajetória, ele foi o professor mais novo a ser titularizado na Harvard Law School, na prestigiada Escola de Direito, né, da Universidade de Harvard, com apenas 24 anos de idade. E desde a década de 70 ele vem produzindo um trabalho de grande escopo e alcance na teoria social e do direito. E na década de 80, o professor ele foi uma grande referência, né, uma das lideranças do Critical Legal Studies, né, o movimento dos estudos críticos do direito, que visava basicamente oxigenar o conhecimento jurídico à época, contrastando com as correntes dominantes do pensamento jurídico de então. O direito, na obra do professor Mangabeira, é apenas uma parte do pensamento, porque o professor Mangabeira ele vem de uma linhagem que talvez esteja sendo extinta dentro da academia, até pela excessiva especialização, né, e pelos formatos hoje que são colocados, que é de um pensador que pretende pensar o universal e que utiliza as várias áreas do conhecimento como uma forma de contribuir para um projeto de transformação da sociedade. Então, essa linha que vai de Aristóteles a Hegel e tal, hoje em dia, né, naquilo que se chama da morte das grandes narrativas, né, o pensamento social e filosófico acaba
acabou se restringindo, né, a vertente das disciplinas. E o professor Mangabeira enxerga sempre o direito como um caso especial dessa tradução de ideias que ele formula em sua teoria social e em sua filosofia, né, a tradução disso nas instituições. E é no direito, então, assim como também na economia, os lugares privilegiados para a transformação da sociedade. E o professor Mangabeira, dentro dessa sua trajetória, ele sempre menciona, né, nas entrevistas, né, que ele se atrai pelos extremos, né, tanto o mosteiro, né, como uma metáfora para as ideias, tanto pelo campo de batalhas, que é a ação política. Então, o professor Mangabeira é um exemplo que eu também, né, pelo convívio e conhecendo a obra e a prática política, que é um exemplo excepcional que consegue superar o paradoxo da relação entre as ideias e a política, né? E que foi bem colocado, né, o professor já citou isso outras vezes, por Hegel, né, que é a dificuldade, né, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades burguesas, em conciliar essas duas vidas, a vida das ideias e a vida da transformação. E o professor tenta buscar esses dois caminhos e dentro de uma coerência que é muito ímpar. E dentro dessa lógica do campo de batalha, o professor está no Brasil nesta semana, justamente para mais uma ação política dentro da sua trajetória. Então, estava discutindo, né, hoje, ontem e amanhã também discutirá na Câmara dos Deputados uma nova política regional para o Brasil, que é um instrumento muito poderoso a ser repensado como uma forma de traduzir um novo projeto nacional de desenvolvimento, tocando na realidade concreta das regiões, a partir das várias possibilidades que um país como o nosso, altamente criativo, consegue produzir, né, mentes e tal, que às vezes são desperdiçadas pela falta de oportunidades. Então, essa agenda do professor Mangabeira, nesta semana, e a gente teve a feliz coincidência de tê-lo aqui na Semana do Advogado, ele mesmo também advogado, né, inscrito na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, da seccional do Rio de Janeiro, para também contribuir com a nossa agenda da advocacia pública. Então, um grande privilégio que nós temos hoje de poder ter essa discussão, né, com mais alto nível de alguém que, nos últimos anos, contribuiu com governos como o governo chinês, o governo espanhol, contribuiu mais recentemente com a OCDE, discutindo, inclusive, os novos rumos da economia mundial com a economia do conhecimento. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor e ministro Roberto Mangabeira Unger, que nos brinda com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Eu não vou fazer um discurso formal, eu vou comentar 3 conjuntos de ideias, 3 narrativas. O primeiro conjunto de ideias tem a ver com o rumo do Brasil e onde estamos. O segundo, com o rumo do pensamento jurídico no mundo e como nos devemos relacionar com as opções que o mundo coloca para nós na mudança do pensamento jurídico. E o terceiro conjunto de ideias tem a ver com as agendas apropriadas para os advogados públicos e para os tribunais superiores, porque eu acho que essas agendas são muito próximas, a dos advogados públicos e a dos juízes. O Brasil, em primeiro lugar. O Brasil é característico da situação da maioria dos países do mundo. Muito mais característico, por exemplo, do que os Estados Unidos. Na grande maioria dos países populosos do mundo, países como, por exemplo, a Índia, a maioria da população é pobre e desorganizada,
porém tem um horizonte de aspiração que é mais pequeno burguês do que proletário. O anseio generalizado na humanidade é para ter um pequeno lote de terra, uma loja, um comércio, um pequeno negócio. É isso que quer a maioria. Essa maioria ainda pobre e desorganizada. Mas por falta de outras opções que lhe sejam apresentadas, o objeto dessa aspiração acaba sendo a propriedade familiar, o empreendimento familiar, isolado e arcaico. Porque é isso que aparece para essa maioria que existe na humanidade. Para que haja uma arrancada de desenvolvimento num país, é preciso que esta maioria seja engajada numa dinâmica de produtividade crescente e inclusiva. Senão, não pode ascender ao primeiro plano no mundo. E quais são as condições para que aconteça essa atração da maioria com esse horizonte pequeno burguês que eu descrevi para um projeto que aumente a produtividade e leve o país ao primeiro plano no mundo? É preciso que nas elites ocorra uma cisão entre a parte rentista e colonial e uma contra-elite de compromisso produtivista e nacional. Assim ocorreu em todos os episódios no século XIX e no século XX que levaram países ao primeiro plano. Foi assim nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX. Foi assim no Japão, em meados do século XIX. E no século XX foi assim no leste asiático, nos tigres asiáticos e na China. Sem isto, não há transformação necessária. E qual é o conteúdo dessa transformação com que essa contra-elite atrairia uma grande parte da maioria popular de orientação pequeno-burguesa para um projeto que soerguesse o país? Nas condições atuais, primeiro teria que ser uma reconstrução do aparato produtivo. O nosso maior problema no Brasil não é a desigualdade. Embora o Brasil seja uma das sociedades mais desiguais na história da humanidade, o nosso maior problema é a mediocridade. O Brasil é um turbilhão de energia criadora, uma grande anarquia criadora, um país em que o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. Mas a grande maioria dos nossos concidadãos não tem as oportunidades e os instrumentos necessários para transformar essa vitalidade assombrosa e anárquica em ação fecunda e construtiva. Essa tem sido a nossa tragédia. Agora nós temos no mundo um novo dilema do desenvolvimento, que ainda não ressoa no Brasil. Havia, até o final do século XX, o século passado, um atalho para o crescimento econômico. O atalho era a indústria convencional, como aquela que se instaurou no sudeste do país e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. Esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. O Brasil é apenas um dos países que se desindustrializam até mais rapidamente do que a grande maioria. O velho atalho não funciona mais. A indústria convencional no mundo sobrevive como vestígio de uma vanguarda anterior ou como
satélite da nova vanguarda. E a nova vanguarda o que é? É o que chamamos a economia do conhecimento. Densa em tecnologia e em capital e direcionada para um experimentalismo produtivo permanente. Não é apenas a manufatura avançada, como imaginamos, Vale do Silício nos Estados Unidos. É multissetorial, existe em todos os setores. Nos serviços, são os serviços intelectualmente densos, e até certo ponto a manufatura avançada é uma combinação, é um conjunto de serviços intelectuais cristalizados. E até na agricultura científica ou de precisão. Mas em cada um desses setores, onde a economia do conhecimento aparece, ela aparece apenas como uma franja, ou um conjunto de franjas excludentes, excluindo a grande maioria das empresas e dos agentes econômicos. Então, o dilema que aflige o mundo agora é o seguinte: o velho caminho rápido, que era a indústria convencional, não funciona. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma includente da nova vanguarda, que é a economia do conhecimento. Mas esta alternativa não existe, nem nos países ricos, nem nas grandes economias emergentes. Como podemos, então, aspirar a criá-la num país como o Brasil, com as populações menos educadas, com a economia menos rica? Esse dilema só pode ser quebrado do segundo lado. Não pode ser quebrado do primeiro lado. A indústria convencional não volta. A única maneira de romper essa alternativa é transformar a tarefa aparentemente inacessível de organizar uma economia includente do conhecimento em acessível. E é isso que nós teríamos de fazer no Brasil. Para cumprir essa tarefa, nós temos que poder de imaginá-la. E nós não a imaginamos. Não a enfrentamos e não a imaginamos por uma razão fácil de compreender. O Brasil tem imensas riquezas naturais. Então, nós encontramos uma maneira de não enfrentar e superar esse dilema andando de lado e aproveitando as nossas riquezas naturais no setor primário, na agropecuária e na mineração. É o setor primário, é a produção e exportação de commodities que paga as contas do consumo urbano e nos exime de ter de enfrentar esse problema e resolvê-lo. Esse é o problema, é isso que leva ao que eu caracterizei como mediocridade. O que é que teríamos de fazer? Teríamos de reorganizar a economia de mercado para transformá-la em base de uma forma includente da economia do conhecimento. Teríamos de construir um novo tipo de democracia, uma democracia de alta energia, mudancista, que não dependa das guerras e das crises econômicas para propiciar as mudanças. Nós não temos guerras. A nossa última grande guerra, a Guerra do Paraguai, foi há 170 anos atrás. Teríamos que organizar uma forma de democracia política que tornasse um impulso mudancista, endógeno, interno, à ordem política e diminuísse a dependência que as mudanças têm das crises. E teríamos que organizar um outro tipo de educação no Brasil. Não só a qualificação do aparato produtivo, mas a qualificação dos brasileiros. Uma educação analítica e capacitadora que não tentasse transformar crianças brasileiras do século XXI em jovens franceses do século XIX, como faz a educação brasileira. A educação brasileira é uma guerra permanente que nós movemos contra nós mesmos.
Os nossos pendores são anárquicos, são criativos, e impomos uma camisa de força a essa confusão brasileira, em vez de transformar o espontaneísmo inculto do nosso povo em flexibilidade preparada. Portanto, tudo que precisamos para repetir os milagres econômicos dos últimos 200 anos exige que rompamos com essa solução fácil de nos reconciliar com a mediocridade pródiga da natureza. Em vez de ter, como temos, um modelo de desenvolvimento baseado no divórcio entre a natureza e a inteligência, teríamos que criar um outro modelo baseado no casamento da inteligência com a natureza. Veja o que nos aconteceu. Está espelhado claramente no perfil do nosso comércio com a China. Há 60 anos, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da China. Agora é uma fração ínfima do PIB da China. Colocamos no navio minério de ferro não transformado, soja não transformada, enviamos esse navio para a China e o navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana. Quer dizer, trocamos a natureza pela inteligência, em vez de reunir as duas. Essa é a realidade dura da nossa situação. E o enfrentamento dessa realidade exige a inovação institucional, que consiste em um conjunto de inovações jurídicas concretas. Isso, então, me leva ao meu segundo conjunto de comentários, que tem a ver com a transformação do pensamento jurídico no mundo. Há uma narrativa no mundo do caminho do pensamento jurídico. A narrativa é o seguinte: no século XIX, havia o chamado formalismo doutrinário, pensamento formalista, mecânico, a ideia de que o raciocínio jurídico, o pensamento jurídico, teria um caráter dedutivo, dedutivista, e nós rompemos com esse formalismo. E substituímos o formalismo por um novo tipo de pensamento, finalístico, teleológico, que concebe o direito como um conjunto de princípios gerais e de políticas públicas. E isso é um grande progresso. Então, a narrativa oficial é que havia esse formalismo primitivo, dedutivista, e nós o substituímos por essa nova onda. Então, nós importamos dos dois países de referência para o pensamento jurídico, a Alemanha e os Estados Unidos, essa ideia. E há brasileiros que vão e fazem os doutorados na Alemanha e nos Estados Unidos e voltam com essa ideia para disseminá-la no Brasil. Essa narrativa é totalmente falsa. E não só falsa, mas altamente perigosa e inconveniente para o país. Em primeiro lugar, ela não representa de forma correta o que era esse chamado formalismo doutrinário do século XIX. Era, na verdade, uma ideia tipológica. A essência dela não era a ideia de que o pensamento jurídico é um formalismo dedutivista. Era uma ideia que nós poderíamos chamar de tipológica. Era a ideia de que há tipos de sociedade ou de regimes, e cada um desses tipos ou sistemas tem um conteúdo jurídico predeterminado. Para compreender essa ideia, basta também entender a analogia, a conexão entre o pensamento conservador, liberal, e o pensamento marxista. É a mesma ideia. Então, o marxismo tem a ideia, o capitalismo é um dos sistemas, um dos modos de produção. O capitalismo tem um conteúdo predeterminado. Uma sociedade vira capitalista, junto vem o conteúdo.
O conteúdo é o sistema de direitos. São as instituições de mercado e da democracia características daquele tipo. E se a visão conservadora, liberal, é a mesma coisa, nesse ponto essencial. A visão de Hayek, por exemplo, é que se Robinson Crusoe comercia na sua ilha com suficientemente tempo, ele eventualmente reproduzirá toda a sistemática do direito privado alemão. O direito de contratos, de propriedade, porque está implícito na coordenação espontânea do mercado. É a mesma ideia. Isto é que foi a essência do pensamento jurídico do século XIX. Esta principiologia que agora é apresentada no mundo como a onda do futuro no pensamento jurídico, não é uma ruptura com esse formalismo do século XIX, entendido da forma correta com que eu o descrevi há pouco. É uma continuação dele de outra forma. É uma idealização sistemática do direito na linguagem dos princípios gerais e das políticas públicas, em que a economia mista, social-liberal ou social-democrata, que mistura mercado e Estado, combina as duas, sintetiza, tem uma expressão jurídica natural. Essa é a ideia. Eu sustento que nós devemos rejeitar essa onda falsamente rotulada onda do futuro. Em primeiro lugar, porque nos próprios países de referência, isso é uma mistificação do direito. Em nenhum campo do direito é assim, evoluindo em direção ao sistema. O direito, em cada parte do direito, há soluções. Em cada parte do direito, está ligado. Em cada parte do direito há soluções dominantes e soluções dissidentes. É um conjunto de contradições. E o entendimento do direito em qualquer momento é um conjunto de linhas de força, de correlações temporárias, efêmeras. Não é um sistema ou a antecipação do sistema. Em segundo lugar, essa mistificação do direito serve a uma usurpação do poder. Os juristas, os notáveis jurídicos, em nome de uma interpretação que corrige o direito ou melhora o direito e que supostamente serve aos interesses dos mais vulneráveis, na verdade, confiscam poder, eles fazem direito, debaixo da capa, da cortina de fumaça dessas interpretações idealizadoras. E, em terceiro lugar, esta visão do direito desperdiça a maior vantagem comparativa do pensamento jurídico, que é servir como um instrumento da imaginação e da crítica institucional. Ao imaginar o direito como sistema, abdica da possibilidade de criticá-lo e transformá-lo parte por parte. Por que isto é importante para nós no Brasil? Isso é importante para nós no Brasil porque a solução dos nossos problemas, o problema da mediocridade, o problema da nossa estagnação, exige esta inovação estrutural. E a inovação estrutural toma forma jurídica. Por isso que é importante, que é vital. Eu preconizo que nós no Brasil rejeitemos essa suposta onda do futuro e nos recusemos a seguir essa orientação dos alemães e dos americanos e façamos o que quase nunca fazemos na nossa história nacional, quer dizer, esse exemplo dos países de referência, nós recusamos. E nós vamos fazer diferente para ajudar a apontar um outro caminho para a humanidade. Nós não estamos acostumados a essa pretensão de grandeza.
o nosso colonialismo mental nos faz abdicar dessa ideia de que nós é que possamos mostrar o caminho, em vez de aprender o caminho imitando os outros. Nós temos razões para reconhecer a primazia das alternativas estruturais, que são as alternativas de instituições econômicas e políticas. Como os liberais e socialistas do século XIX reconheceram, mas temos razões também para não copiar aqueles liberais e socialistas do século XIX no seu dogmatismo institucional. Afirmar a primazia das alternativas estruturais sem sucumbir ao dogmatismo estrutural. Isto é que seria o nosso caminho. E para trilhar esse caminho, nós precisamos rejeitar aquela onda do futuro e desenvolver o pensamento jurídico num outro rumo. No rumo de ser uma prática de imaginação e de crítica institucional. Então, eu apresento essas duas narrativas aos senhores, em primeiro lugar. A narrativa sobre o futuro do Brasil e a narrativa sobre o futuro do pensamento jurídico. Elas estão ligadas. Elas estão ligadas no nível micro e no nível macro. No nível micro, elas estão ligadas pela seguinte ideia. Para o advogado praticante, há um contínuo entre o desenho institucional e o desenho transacional. O advogado privado comum trata do desenho de transações. O desenho de transações não é completamente diferente do desenho de instituições. É uma continuação da mesma coisa, levada a uma dimensão superior. E, ao mesmo tempo, essas duas narrativas estão ligadas no nível macro. Porque essa ideia que eu apresentei, ao contrário da ideia tipológica do século XIX, que eu denunciei como a verdadeira natureza desse formalismo doutrinário do século XIX, supõe que os regimes, os sistemas, não são indivisíveis. A forma básica da mudança estrutural não é, ao contrário do que pensou o marxismo e ao contrário do que pensa o liberalismo conservador, a substituição de um sistema indivisível por outro. A verdadeira natureza da mudança estrutural é que ela é tipicamente fragmentária. E esta ideia de transformação total é uma espécie de fantasia, é um limite idealizado da verdadeira natureza das transformações. Então, muitos países no mundo hoje são governados por marxistas desencantados. E a maneira com que eles pensam é a seguinte: a verdadeira transformação seria a substituição do capitalismo pelo socialismo. Ninguém sabe bem o que é o socialismo, mas há essa ideia de que é uma substituição sistêmica. Essa substituição sistêmica radical não é possível. E se fosse possível, seria perigosa demais. Então, o que sobra para nós, progressistas, fazermos? O que sobra é humanizar o inevitável. E assim é que aparecem os progressistas no palco da história contemporânea como os humanizadores do inevitável. E esta principiologia jurídica, que veio o direito como sistema de princípios e de políticas públicas, é o instrumento jurídico dessa humanização do inevitável. É uma abdicação baseada numa mistificação. Agora eu vou passar para o meu terceiro conjunto de comentários, pulando muitas etapas, muitos elos intermediários, apenas exemplificar, por um conjunto de exemplos, como é que
esta ideia alternativa do direito a serviço da reorientação do Brasil pode ser transformada em prática, num conjunto de agendas concretas dos advogados públicos. E eu sustento que a agenda dos advogados públicos não precisa ser e não deve ser muito diferente da agenda dos juízes dos tribunais superiores. Eles abordam com os juízes com mais poder, mas com menos margem para usar. Os advogados públicos com relativamente menos poder do que os juízes, mas com mais oportunidade, mais margem para ousar na construção das alternativas. E vou agora exemplificar por um conjunto de 6 ou 7 agendas que exemplificam o que eu tenho em vista. Em primeiro lugar, a agenda da reivindicação dos direitos, da efetivação dos direitos. Uma característica das constituições do século XX, começando com a Constituição de Weimar, logo após a Primeira Guerra Mundial, é prometer mundos e fundos para o povo. As promessas de tudo. Promessa de educação, de saúde, de habitação, de felicidade, de dignidade, de salvação. Está tudo nas Constituições. Todas essas promessas, com nenhuma da engenharia institucional que seria necessária para efetivar as promessas. É isso que eu chamo o weimarismo tardio, do qual a Constituição de 88 no Brasil é um exemplo absolutamente típico. Como é que devem proceder os advogados diante desse quadro, desse festival de promessas descumpridas, que são as constituições contemporâneas? Aproveitando os instrumentos processuais que já existem, como se fossem o primeiro passo da inovação institucional. Nós temos, por exemplo, no direito brasileiro, o mandado de injunção, ou a declaração de inconstitucionalidade por omissão. Os processos podem ser usados para antecipar as instituições. Aliás, a antiga doutrina brasileira do habeas corpus era isto. Era a utilização de um instrumento processual de forma anômala e ambiciosa para antecipar uma série de inovações institucionais. Agora, um segundo exemplo. O experimentalismo exemplificado pela reorganização do sistema federativo. Sinalizado, mas não efetivado, pelo artigo 23 da Constituição sobre as competências comuns da União, dos Estados e dos municípios. Quase todas as soluções dos nossos problemas no Brasil passam pela cooperação federativa. A cooperação vertical entre a União, os Estados e os municípios e a cooperação horizontal entre os Estados e os municípios. A cooperação federativa horizontal e vertical é a primeira etapa, o primeiro momento do uso experimentalista do federalismo para gerar alternativas. Nós copiamos o nosso federalismo dos Estados Unidos e nos Estados Unidos o federalismo foi anunciado já no final do século XVIII como um grande laboratório de experimentação. Nunca foi, porque o federalismo clássico, com a sua distribuição rígida de competências, é anti-experimentalista. Nós iniciaríamos o experimentalismo institucional pela cooperação federativa. Esse seria o primeiro momento. E o segundo momento, lá no futuro, seria a criação de um federalismo que permitisse
a certas regiões, a certas partes do país, divergir até radicalmente das soluções dominantes. Sob este aspecto, é muito interessante observar que, contrariamente ao que pensam os constitucionalistas em geral, os Estados unitários não são menos abertos a esse experimentalismo que eu estou chamando de assimétrico do que os Estados Unidos, do que os regimes federativos. A presunção no regime federativo é que todos os Estados federados devem gozar, ao mesmo tempo, da mesma prerrogativa de divergência. E se a prerrogativa de divergência é sempre a mesma, ela nunca pode ser radical. Enquanto que um Estado unitário procede naturalmente de forma diferente. Por exemplo, o Reino Unido pode fazer um acerto com a Escócia que é diferente do acerto que faz com a Inglaterra ou com o país de Gales. E pode permitir a parte do país divergir mais radicalmente do que permite, por enquanto, a outras partes. Isso é o que eu estou chamando o federalismo assimétrico, que permite uma divergência ampliada ou radical, anormalmente, excepcionalmente, a serviço do experimentalismo. E qual é a ideia de fundo nesse experimentalismo? A ideia de que, enquanto um país trilha um determinado caminho, um rumo para o futuro, permite a partes de si mesmo propor contramodelos do futuro nacional. É uma espécie de hedge. É uma espécie de seguro. O país diz, eu vou por esse caminho, mas vamos demonstrar o potencial de outros caminhos e vamos transformar a vida nacional num concerto de alternativas. Haverá uma solução dominante, mas nós vamos providenciar lugar para soluções dissidentes. Isto é o federalismo no seu verdadeiro sentido experimentalista. Agora, terceira agenda, a agenda da provisão dos serviços públicos. O que prevalece em todo o mundo a título de provisão dos serviços públicos é o que se poderia chamar um Fordismo administrativo. Sabem que o conceito básico da política industrial convencional é um Fordismo industrial. O Fordismo industrial é a produção em grande escala de bens e serviços padronizados. O que existe em matéria de administração pública, de serviço público, é a contrapartida disso na provisão dos serviços públicos. É a provisão de serviços padronizados de baixa qualidade pelo aparato burocrático do Estado. E de baixa qualidade num sentido muito concreto, de qualidade menor do que os serviços equivalentes que podem ser comprados no mercado por alguém que tem dinheiro. Todo brasileiro sabe o que isso significa, que com dinheiro compra a escola particular, compra o plano de saúde, compra o hospital particular e tal. Qual é a alternativa? A única alternativa aparente é a privatização dos serviços públicos em favor de empresas com objetivos de lucro. Mas há uma solução muito mais interessante, que, a meu ver, se tornará cada vez mais significativa no curso do século XXI. É que o Estado assegure um mínimo universal de serviços públicos para os cidadãos e opere, por assim dizer, no chão, mas também no teto, no desenvolvimento de serviços públicos mais complexos, caros e inovadores. Mas no meio campo, entre o chão e o Estado, e o teto, o Estado organiza e financia e equipa a sociedade civil independente para que ela, por meio, por exemplo, de cooperativas,
de especialistas possa atuar sem objetivo de lucro como parceira do Estado na provisão dos serviços públicos. Esta provisão competitiva e experimental é a melhor maneira de qualificar os serviços públicos e, ao mesmo tempo, o mais poderoso incentivo à auto-organização da sociedade civil fora do Estado e fora do mercado. O exemplo concreto disso no Brasil é o debate sobre a parceria do Estado com as chamadas organizações sociais na provisão dos serviços públicos. Agora, outra agenda tem a ver com as estratégias regulatórias e a política industrial. Nós importamos, na década de 90, o modelo das agências reguladoras dos Estados Unidos. E, junto com esse modelo institucional, importamos a ideologia americana, de que o mercado tem uma forma natural e necessária. É por isso que a regulação, as agências reguladoras e a regulação podem ser vistas como apenas uma correia de transmissão entre a lei e a realidade prática. Mas a base e a premissa disso é a ideia de que a economia de mercado tem uma forma natural e necessária. Ela não tem uma forma natural e necessária. Toda estratégia regulatória é, em princípio, o primeiro passo de uma estratégia de reorganização do mercado, numa direção ou noutra direção. E aí nós teríamos que construir uma jurisprudência brasileira de direito administrativo que compreendesse que o mercado não tem uma forma natural e necessária e que o significado dessas agências é que elas estão responsabilizadas em experimentar. Com quê? Vou dar um exemplo concreto. Para soerguer as empresas atrasadas, as pequenas e médias empresas da nossa retaguarda produtiva, nós temos que soerguê-las. Nós temos que lhe dar acesso aos recursos e às oportunidades da tecnologia contemporâneas. Nós temos que criar um equivalente industrial ao extensionismo agrícola do século XIX, que levava ao pequeno produtor rural a ciência agrícola e assegurava a produção rural contra a sua vulnerabilidade característica, a combinação do risco econômico com o risco climático. Isso é regulação. E a regulação não é uma correia de transmissão passiva, ela é a experimentação com formas diferentes da organização de mercado. Se ela tem esse poder, ela precisa ser enquadrada, organizada. Nós precisamos criar ideias sobre a orientação regulatória que reconheçam esse significado inventivo ou construtivo das estratégias regulatórias. Agora, eu vou dar mais 2 exemplos. E esses 2 exemplos têm em comum que tem a ver com a relação entre o direito universal e as realidades de uma sociedade de classes. Então, nessas sociedades que são ao mesmo tempo democracias falhas e sociedades de classe, em que, em princípio, a desigualdade de classe é incompatível com as promessas da democracia, sempre existirá a seguinte condição: haverá grupos que se encontram numa situação de subjugação ou exclusão, da qual não conseguem escapar pelas formas de ação política e econômica disponíveis a eles. Quer dizer, há uma forma de opressão que é, ao mesmo tempo, inescapável para as suas vítimas e localizada.
ela não é generalizada na sociedade e não pode ser curada apenas por uma solução jurídica universal. Há organizações, há práticas que representam como que um tumor, uma doença localizada. O mal é localizado. O mal não pode ser tratado por regras universais. Portanto, tem de haver uma forma de ação do Estado que permita intervir na realidade social de uma forma episódica ou localizada, e não apenas na forma de regras gerais, como os juristas estão acostumados a fazer. Nos Estados Unidos, um dos poderes se apresentou para fazer essa obra. Os juízes, sobretudo os juízes federais, numa certa época em que os progressistas nos Estados Unidos gozavam de hegemonia política. Mas, em princípio, nenhum dos poderes está naturalmente vocacionado para essa obra. Todos os poderes podem cumprir, o executivo, o legislativo, o judiciário, de formas diferentes. Na organização do Estado tripartite, executivo, legislativo e judiciário, não é evidente qual é o poder que deve cumprir essa obra. Então, o que eu digo é o seguinte: todos devem cumprir, mas cada um de sua forma, cada um desenvolvendo as regras ou as restrições que limitem o exercício desse poder. Agora, por fim, eu vou chegar à questão controvertida da política identitária. E, sobretudo, da relação entre raça e classe no Brasil. Antes de recebermos no Brasil o tsunami da política identitária de estilo americano, o Brasil começava a desenvolver o seu caminho próprio para tratar dos problemas de raça e de classe. O problema é o seguinte: a desvantagem coletiva deve estar sujeita a políticas coletivas de promoção social. E na concepção dessas políticas, o elemento de classe sempre será primordial. Então, num país como o nosso, mestiço, ao contrário dos Estados Unidos, onde há divisão entre preto e branco, a grande maioria mestiça é pobre. E, portanto, a melhor maneira de promover os mestiços é promover os pobres. Isto é a solução coletiva. A discriminação racial individualizada deve ser punida criminalmente. Ela é diferente da promoção coletiva, mas ela é um mal individualizado. Esta foi o prenúncio da solução brasileira. Depois veio a solução americana, que sepultou a construção dessa alternativa brasileira. E essa solução americana, exemplificada pelas políticas de ações afirmativas, misturou as duas coisas: a promoção coletiva dos oprimidos e a discriminação radical, e a discriminação racial, tratando com o mesmo instrumento. Qual foi o resultado nos Estados Unidos? O resultado nos Estados Unidos foi gerar políticas como essas políticas de ação afirmativa, que geram benefícios que são em proporção inversa à necessidade dos benefícios. Então, aproveita mais a burguesia negra profissional, que aproveita menos a classe trabalhadora negra, como os policiais, os bombeiros negros, e aproveita em nada a massa negra, que são os negros pobres que enchem as cadeias americanas e que estão no emprego precário no mercado de trabalho. A adoção desse modelo americano no Brasil é um absurdo, porque a nossa realidade é a realidade da mestiçagem.
enquanto que os americanos tinham apenas, pelo menos, a justificativa dessa separação. E veja como essa confusão, esse equívoco está espelhado até na nomenclatura jurídica. Nos Estados Unidos, a premissa básica da legitimidade das políticas de ação afirmativa é que elas não são uma política de cotas. Então, os defensores dessas políticas dizem nos Estados Unidos, isso aqui não é cota, é outra coisa. Quando a Suprema Corte agora invalidou as ações afirmativas, invalidou dizendo, na realidade é cota. E porque é cota, é automaticamente ilegal ou inconstitucional. Nós não podemos ter cotas na nossa democracia. No Brasil, os defensores dessas políticas no modelo americano é que as descrevem como uma política de cotas. Elas são descritas no Brasil pelos seus defensores, não como os seus adversários, como se fossem uma política de cotas. Nós teríamos que voltar ao fio da meada, à linha anterior e recuperar a solução brasileira. Eu estou apenas dando alguns exemplos com essas agendas, mostrando como, uma depois da outra, elas exemplificam o conteúdo ao mesmo tempo prático e profético das alternativas que eu proponho para o pensamento jurídico a serviço da construção da alternativa nacional. Agora termino com o seguinte comentário. O que eu descrevi é o pensamento jurídico a serviço da imaginação, sobretudo da imaginação institucional. A tarefa da imaginação é fazer o trabalho da crise sem crise. Nós no Brasil não temos guerras, nós escapamos das crises econômicas ruinosas, nos socorrendo das riquezas fáceis da natureza para substituir a riqueza difícil da inteligência. Mas precisamos da imaginação para escapar desse círculo vicioso que nos condena à mediocridade. Essa é a obra que eu proponho aos juristas brasileiros. Ela é uma obra a serviço da grandeza, da ideia da grandeza, em que eu acredito com mais fervor do que eu consigo entender ou justificar. Mais uma vez agradeço, né, a presença do professor Mangabeira, que nos ajuda, né, a enxergar a nossa tarefa na advocacia pública com aspirações maiores, né, com aspirações de construção de um futuro nacional, né, na busca de alternativas que, de fato, façam o Brasil saltar, que eu acho que esse é o desafio dessa nossa geração de advogados públicos, saltar para um novo modelo de desenvolvimento e um novo modelo de desenvolvimento que seja inclusivo. E, dentro desse contexto, eu passo aqui, né, a palavra para nossa colega Flávia Santiago, que é advogada da União, e é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E professora da Universidade de Pernambuco, professora adjunta também, e que trata especificamente dessa relação entre direito e políticas públicas. Então, a oportunidade, né, para essa reação à fala do professor Mangabeira, e, na sequência, o professor Mangabeira queria ouvi-los também todos, né, para contribuir a esse debate que ele propôs. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, professor Roberto, professor Mangabeira Unger. Saibam de uma coisa, a vida do advogado público nunca é fácil, né?
Perceberam? Mesmo quando nós estamos aqui em ambientes públicos de discussão, nunca é fácil. Por quê? Porque temos que comentar algo absolutamente incrível, como a palestra que acabou de acontecer e a qual nós fomos premiados agora há pouco, né? É muito difícil, percebam isso. O que nós tivemos agora há pouco? Porque, como todo comentarista, nós temos uma espécie, né, de relatório, né, de como fazemos os comentários. E o que temos para dizer? Primeira questão, que eu acho que pode ser, e todos os meus colegas aqui fazem, e pensam, e talvez compartilhem comigo, é como, muitas vezes, nós não nos conectamos, ou pelo menos não refletimos sobre o nosso papel. E eu acho que, sinceramente, nada melhor do que um 11 de agosto, porque, afinal de contas, datas comemorativas, elas se prestam a esse papel. Um papel de, primeiro, refletirmos sobre o que nós fazemos, segundo, comemorarmos o que nós temos. Em terceiro lugar, né? O professor Mangabeira gosta, percebi claramente, né, que o senhor gosta também, né, de estabelecer, né, suas premissas e suas dinâmicas. E em terceiro lugar, talvez seja nosso, que é o que nós queremos com essa carreira pública. Porque, do contrário, o que nós faríamos no 11 de agosto? Simplesmente comemorarmos ou fazermos alguma dinâmica celebratória e não autocrítica também? Acho que é isso que a gente pode fazer. Nós podemos fazer mais. A segunda questão, em torno, né, da inacreditável e como somos sortudos na advocacia pública. Porque recebemos também essas palavras do professor. Eu trabalho no sistema de justiça, talvez até alguns colegas meus saibam disso. Eu trabalho no sistema de justiça ativamente. Ministério Público, Defensoria Pública, e nunca não, mas assim, eu tenho muito receio de trabalhar academicamente a questão da advocacia pública. Eu conversei isso um pouco com o Vitor, né? E talvez até, professor, eventualmente podemos discutir e, claro, né, aproveitar da sua expertise sobre o tema. E por que não trabalha a advocacia pública? Porque, muitas vezes, nós temos, como advogados públicos, as nossas dinâmicas específicas. Inclusive, nossas dificuldades em relação ao objeto de estudo. É muito fácil discutir um processo ou outro, mas é muito difícil pensarmos o que nós queremos. Dito tudo isso, eu serei mais enfática em relação ao que nós tivemos a oportunidade de ouvirmos hoje. E aí, vamos nós. Uma questão muito substantiva e material. Não refletimos no Brasil e no direito brasileiro, e eu posso falar isso como pesquisador do sistema de justiça e membro da Advocacia Geral da União também, nós não refletimos sobre o que fazemos. E precisávamos refletir mais sobre o nosso papel. Tanto que a nossa palestra hoje foi tarefa. Nós não debatemos o que o povo brasileiro nos remunera, e muito bem, diga-se de passagem, muito bem. É um fato, não é, professor? Somos muito bem remunerados. E nós não refletimos sobre o que fazemos. A segunda questão que eu acho que é muito importante e que poderíamos também conversar e dialogar um pouco mais a partir das falas do professor Roberto. Vamos pensar um pouquinho mais, todos nós juntos e multiplicados, né, como diriam os jovens, né, pela internet. O que nós, da advocacia pública, somos muito reativos a desafios imediatos. Então, vocês percebem isso? A sociedade quer isso, nós oferecemos isso. A sociedade quer aquilo, oferecemos isso.
Mas será que, eventualmente, se nós tivéssemos uma perspectiva mais duradoura... Eu sou institucionalista, professor. Eu sou institucionalista histórico, inclusive, tá? A minha turma é essa. Será que nós, se pensarmos e cogitarmos de forma mais objetiva e a longo prazo sobre os nossos objetivos de carreira, nossos objetivos institucionais, e de que forma nós podemos oferecer contrapartida à sociedade brasileira, isso não seria bom para nós? E para a sociedade em geral, que é quem paga. E nós somos, repito, muito bem remunerados para isso. Muitas vezes, nós pensamos, e por que eu vou fazer essa reclamação? Esse disclaimer, professor, esse claimer, talvez, ou disclaimer, cada um decida de que forma vai ser. Nós somos, muitas vezes, muito claros em relação ao que queremos. Só que, poucas vezes, nós somos objetivos em relação ao que nós podemos oferecer. E tem mais outro fator, que é, por que a advocacia pública, a todo momento, é tão pouco institucional? Nós dependemos a todo momento que um governo diz o que vai ser o nosso papel. Não é? O que o professor Mangabeira acabou de falar agora há pouco. Temos mais consciência do que é o papel do direito e do que é o nosso papel, diante dessas questões. Isso não significa que nós não sejamos permeáveis às dinâmicas. Toda instituição é. E nós, como advocacia pública, seremos sempre permeáveis. Mas será que essa impermeabilidade, ou, ao mesmo tempo, essa submissão à agenda, que não necessariamente é uma agenda a longo prazo, é boa para nós? Pensemos um pouco nisso. E foi isso que eu achei espetacular receber, porque nós somos sortudos, como disse, né? Eu já falei no início e falarei de novo. Nós, advogados públicos, temos nossas dificuldades, mas também somos muito sortudos. Sabe por quê? Imagina ouvir o professor Roberto Mangabeira Unger, meu ídolo da CLS. Eu li todos os seus livros, viu? Nos anos 80 especial. Imagina termos um intelectual orgânico e público, como o professor Roberto Mangabeira Unger, dizendo para nós o que nós podemos colaborar para a democracia brasileira. Somos sortudos? Sim, eu acho que nós somos. É isso. Agora, nessa próxima etapa, acho que seria muito interessante de ouvir também os vários colegas. E aqui, professor, nós temos colegas que atuam nas mais diversas áreas, que essa é a riqueza da AGU. Colegas que atuam no direito tributário, né, como procuradores da Fazenda. Nós temos colegas, tanto advogados da União, quanto procuradores federais, que atuam nas mais diversas políticas públicas, na área de meio ambiente, por exemplo, na área regulatória, né, e eu acho que a abrangência do pensamento que o senhor coloca para a gente, diante do contexto que hoje a AGU vive, né, que é um contexto de transformação, né, e é uma transformação que não é propriamente da AGU, né, é uma transformação da sociedade brasileira, né, em que, basicamente, com o advento de novos padrões tecnológicos que avançam para o direito, e hoje tem gerado novas demandas para a nossa atividade da advocacia pública, né, que é basicamente sair de uma atividade repetitiva, que em breve a gente vai ter que ultrapassar diante dos quadros que se avizinham, né, da automação e da inteligência artificial, e reposicionar nossos quadros, que foram reduzidos ao longo dos últimos anos, dentro de novas atividades, seja no contencioso judicial, seja também na tarefa de consultoria jurídica
né, para o governo federal, para o Poder Executivo, para as autarquias e fundações que implementam e constroem políticas públicas. Então, dentro da sua fala, né, desse papel do direito, o papel do direito maior, que é de construir as alternativas para um país como o Brasil, esse momento de transição que a advocacia pública vive, ele precisa ser refletido. E eu acho que é muito importante a gente conseguir ouvir aqui nossos colegas, né, o contraponto, os exemplos das atividades práticas, para enriquecer ainda mais nosso final de noite aqui. Então, sim. Eu posso fazer um pouquinho? Um pouco já foi dito, né, ministro? Mas posso fazer uma coisa, Vitor, se você me permite, se o professor permitem, obviamente. Talvez algumas pessoas aqui não saibam, eu sou advogada da União há 20 anos e da ponta. Há 20 anos, eu nunca saí da ponta. Sou da ponta. Se o professor sabe o que isso representa, do ponto de vista da advocacia pública, eu sempre pego o processo, a primeira demanda, a primeira questão, há 20 anos. E faz doutorado, do pós-doutorado. Beleza, lindo. Sou institucionalista, estudo o sistema de justiça, e eu faço isso. E aí, vamos pensar um pouco sobre como nós podemos, de algum modo, pensarmos na advocacia pública e nossa função. Primeira questão, que eu acho que é muito importante, já que estamos numa semana dos advogados. O Vitor jogou, né, ele levantou essa bola, que eu acho que é importante que nós possamos trazê-las, na verdade, né, a público. Vai chegar, Vitor. Está nervoso, né? Não, relaxa. Então, a primeira coisa é: a advocacia pública está efetivamente preparada para esses novos desafios tecnológicos? Segundo, como é que nós vamos fazer com pessoas que foram educadas e forjadas num ambiente de trabalho repetitivo, elas possam, de algum modo, posteriormente, virarem a chave? Isso é muito complexo. A terceira questão, que aí a gente também tem que pensar, e a partir do que o professor Roberto mesmo falou, nós não somos, e na nossa nova forma de pensar tecnologicamente, em nenhum momento se fala da criatividade do advogado. O direito é arte. O que é arte? A arte é um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos programados para uma atividade. Só que nós não podemos exercer nossa arte. Porque nós, a todo momento, estamos muito conectados com dinâmicas de hierarquização e de organização de trabalho. E, ao mesmo tempo, como é que nós podemos ter servidores altamente qualificados, altamente preparados, e que eles não possam refletir sobre a forma sob as quais eles podem colaborar com a vida pública brasileira. Isso é um desperdício de dinheiro público. Não é, professor? A gente só está gastando mais uma geração para nada. Eu digo isso como advogado da União há 20 anos. Isso é muito complexo. E cada um aqui talvez já tenha passado por isso, e já tenha sentido isso. É muito bom refletir sobre as nossas atividades. E foi isso que o professor maravilhosamente nos trouxe hoje. Mas, muitas vezes, nós também não conseguimos trazer nossas reflexões para o nosso dia a dia. O que isso nos faz? Do ponto de vista da institucionalidade, nos afasta, nos distancia, nos desconecta. E nós temos uma geração muito bem paga, trabalhada, formada, e nós estamos perdendo, eu conheço um pouquinho do trabalho do professor Roberto Mangabeira Unger, nós estamos mais uma vez, fazemos o quê?
perdendo mais uma geração. O que eu falo tem sentido para vocês, meus colegas? Vocês se sentem parte efetivamente da dinâmica do que nós fazemos na AGU? Ou no serviço público? Nós refletimos sobre o que fazemos? Não sei. E já que é Dia do Advogado e Semana do Advogado, não é só festa, não é por acaso que eu sempre falei em todas as minhas comemorações. Dia 11 de agosto, não é só dia do advogado, é dia do estudante. Né? 11 de agosto é dia do advogado, mas também é dia do estudante, porque o advogado é sempre estudante. E o que nos caracteriza enquanto estudantes? A reflexão. Porque se a gente não vê sentido no que faz, não tem sentido nenhum. Não é? Ou seja, tivemos a oportunidade agora, há pouco, de receber esse gênio. Ele não vai gostar de eu dizer isso, mas esse genial professor dizendo simplesmente, sabe o que a minha impressão foi? Reflitam sobre o que vocês fazem. Por favor, Roberto. Oi, boa noite, colegas, boa noite, Vitor, boa noite, Flávia, boa noite, professor Unger, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo, eu trabalho na consultoria jurídica, atualmente trabalho na consultoria jurídica do Ministério dos Direitos Humanos. E eu percebo assim, o nosso imaginário jurídico, né, especialmente depois de alguns anos após a Constituição de 88, ele ainda é um imaginário jurídico muito imbuído dessa ideia principiológica, como se fosse oposta ao formalismo jurídico. E uma ideia que permite aos juristas... outorga aos juristas um poder interpretativo muito grande, né, especialmente ao Poder Judiciário e aos órgãos de controle. Né. E a minha reflexão e o meu questionamento é se... como é que as ideias experimentalistas, e eu estou pensando já em ideias muito mais na prática administrativa e de efetivação das políticas públicas, e vou dizer explicitamente quais, por exemplo, as ideias de peer review, as ideias de uma administração que não é de comando e controle ou de poder de polícia, mas uma administração mais colaborativa na relação no exercício da regulação e do controle. Ou na ideia de penalty default, né? A ideia de que eu não vou simplesmente ir lá punir, mas que eu posso integrar os agentes privados numa política pública, e a presença deles na política pública garante certos benefícios, ao passo que a saída é uma pena muito grande. Então, todos esses mecanismos que eu acho que já estão sendo... já há uma reflexão sobre eles, né, no experimentalismo, no professor Seibel, por exemplo, me parece que são dificilmente conciliáveis com uma concepção jurídica dos órgãos de controle, que supostamente baseada nesse neoconstitucionalismo principiológico, mas que, na verdade, acaba outorgando a esses órgãos de controle, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, um poder muito grande de tomada de decisão e, ao mesmo tempo, uma exigência de uma certa legalidade mais estrita, né, em alguns casos, né, mas que, de certa forma, me parece incompatível com esses métodos do experimentalismo no atual arranjo inconstitucional brasileiro. É muito difícil exercitar esses mecanismos no direito administrativo brasileiro a partir da compreensão que a gente tem hoje desses órgãos de controle daquilo que é o papel do executivo. E aí a minha reflexão com relação ao papel da advocacia pública, quando eu penso nisso, com relação ao que o professor falou na relação com os tribunais superiores, por exemplo, que é algo que me ocorre um pouco diferente, talvez, do que o professor falou, que é o seguinte: acho que, no âmbito do Poder Executivo, na construção das políticas públicas, a gente tem que ter essa ideia mais flexível da legalidade e da ideia de que o poder do Executivo é um poder de criação das políticas públicas, de criação do direito, que não é compatível com uma compreensão de legalidade estrita e não é compatível com o poder que esses órgãos de controle detêm.
E a advocacia pública tem que entender esse poder criador, tem que dialogar com esse poder criador, tem que ter uma dialética de criação jurídica junto com a administração pública na busca da melhor solução jurídica. Mas o poder judiciário não pode ter essa mesma compreensão, porque o poder judiciário tem que ser mais contido e entender esse papel criador, mas entender que ele, poder judiciário, talvez não devesse se arvorar a ele criar, em vez do poder executivo criar essas políticas. E aí me parece uma diferença fundamental no papel da advocacia para o judiciário. Mas essa é uma reflexão que me ocorre, assim, em face daqueles métodos que me parecem mais práticos, assim, do dia a dia da efetivação de políticas públicas, do experimentalismo, que pelo menos são os que eu tenho alguma ideia e conheço. Assim. É isso, obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas, especialmente ao professor aqui, eu queria só fazer duas ponderações voltadas à fala do professor e outra mais à advocacia pública. E a fala do professor, ela primeiro me lembra assim, a ideia de que a gente tem que celebrar algumas coisas do Brasil que são muito próprias e que nesse processo de assimilação de soluções importadas nós vamos esquecendo, assim, né? Uma delas, nós construímos um país continental, né, diante de uma América fragmentada. Assim, uma das diferenças entre a América portuguesa e a América espanhola é que nós conseguimos, à torta e à direita, manter a unidade territorial de um país, enquanto que a América espanhola se fragmentou em vários países. E a partir desse mérito que talvez a gente possa construir o federalismo possível no Brasil, né? Enquanto os outros levaram à ruptura, nós mantivemos a unidade nacional. E essa unidade ela vem junto também com um país altamente criativo como o Brasil, né? Que nós já tivemos aqui, e acho que uma das crises do Brasil é a crise do pensamento brasileiro. Eu estava até enumerando, junto com um professor que eu diria que talvez seja, como na fala do Vitor, um dos últimos da estirpe, né? Mas nós tivemos aqui, assim, só no Padre Antônio Vieira, Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Milton Santos, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, que foram pessoas que pensaram o Brasil a partir de uma perspectiva de construção de um pensamento nacional, né? E é uma coisa que nós nos perdemos. Realmente a gente vive hoje, e não é de agora, já há uns 30 anos, um processo de assimilação à crítica de soluções que são controvertidas, inclusive, nos países de origem. E aqui o professor tocou num ponto que nós temos que realmente refletir, como fazer a inclusão num país extremamente desigual e mestiço, quando nós, inclusive, estamos perdendo a capacidade de identificarmos o Brasil como um país de mestiços, né? Um país que teve a miscigenação com todos os seus elementos de violência real e simbólica presente, mas uma característica do povo brasileiro, né, diferente da experiência de outros tipos de colonização anglo-saxã, em que a segregação estava objetivamente definida em regras, né? Então, parece que o Brasil precisa recuperar essa ideia de ter um discurso com a pretensão de universalidade voltado para os mais pobres. Como o professor disse, o grande projeto é o enfrentamento da pobreza. E, ao enfrentar a pobreza, nós trazemos os mais pobres, entre eles os negros, as mulheres negras, que são justamente os mais vitimados pela ausência de uma economia inclusiva, pela ausência de universalidade e eficiência dos serviços públicos. E aí parece que a gente vai trazendo criticamente algumas soluções que são soluções para a periferia do problema e não para o problema em si, que é o problema da desigualdade. E dito isso, eu trago aí as questões mais para a advocacia pública, que eu diria o seguinte: nós padecemos de um problema, especialmente na esfera federal, que nós somos o centro. Nós somos advogados do centro do poder de um país que precisa descentralizar o poder. Eu diria que dificilmente uma inovação virá nessa questão da descentralização do poder, justamente dos advogados que servem à estrutura central do poder. Mas nós podemos pensar, talvez, algumas experimentações na advocacia pública que enfrentem esse dilema, né, que foi aqui pontuado, da burocratização defensiva. Hoje, um advogado público, o que faz? Ele precisa lidar com os dilemas concretos do seu fazer. E, entre eles,
a necessidade de se autoproteger. Né? Por quê? Porque nós estamos sujeitos a toda uma gama de controles que cerceiam a nossa criatividade. Né? E como a gente vai romper isso assim, em termos de práticas e processos e comprometimentos com mudanças que são necessárias do ponto de vista tanto social como político institucional? Confesso que eu não tenho uma resposta para isso, que eu, nesses quase 30 anos de advocacia pública, mais lidei com a repetição de modelos do que com a criação. E acho que a criação ela precisa ter espaços institucionais que a favoreçam. Por exemplo, nós podemos pensar em ter alguma experimentação institucional em termos de inovação jurídica. Vou pegar um exemplo. Por exemplo, no Banco Central se trabalha muito com a ideia da caixa de areia regulatória, o sandbox regulatório. Por que nós não podemos, assim como o professor levantou aqui a ideia de que os estados da federação podem ser, ou as unidades da federação, podem ser espaços de experimentalismo e divergência, por que nós não podemos ter também, na estrutura burocrática do Estado e na advocacia pública, algumas experiências de caixa de areia regulatória? Vamos experimentar um modelo regulatório diferente antes de adotá-lo, por exemplo, como uma solução mais universal. Né? Eu diria que essa seria uma possibilidade de experimentação, aproveitando que nós estamos com um governo progressista e uma advocacia pública liderada por progressistas. Né? Uma outra delas, me parece, assim, que nós precisamos experimentar, sim, e eu vejo que a tradição da AGU é uma tradição de centralismo decisório, de pouca participação dos colegas no processo, tanto de gestão quanto de escolha técnica, é o fortalecimento de estruturas colegiadas. É um paradoxo que nós estejamos vivendo na AGU, por exemplo, um esvaziamento do Conselho Superior da AGU. Então, até para trazer um problema. Para que serve o Conselho Superior da Advocacia Geral da União? Eu lhes digo como conselheiro, para nada. Muito aquém de suas possibilidades. Essa deveria ser, inclusive, o centro de uma preocupação de mudança institucional na AGU, repensar o funcionamento do seu Conselho Superior, que de conselho e de funcionamento de estrutura institucional não tem nada, gente. Eu estou falando aqui como um conselheiro que, mal e porcamente, em quase um ano de gestão, participou de uma reunião. Ou seja, as nossas estruturas, que já são mínimas, elas estão esvaziadas. Então, eu aqui só trouxe dois elementos, aproveitando aqui a fala criativa e instigadora do professor Mangabeira Unger, por que nós não pensamos em experimentações de sandbox regulatório na advocacia pública? E por que nós não fortalecemos as estruturas colegiadas para questões tanto técnicas quanto gerenciais na AGU? Eu acho que nós estamos ainda muito acomodados e vivendo, talvez, a necessidade de curar as feridas de uma experimentação autoritária muito recente no Estado brasileiro, de excessiva invasão, e aí eu vou fazer coro ao que foi falado aqui há pouco, de excessiva intromissão do judiciário nas escolhas do executivo, talvez até por necessidade prática para evitar, por exemplo, um descalabro autoritário no Brasil. Mas aqui eu já estou indo além de outras questões, mas eu queria trazer só essas duas provocações a partir aqui da fala do professor Mangabeira e agradecer mais uma vez a presença dele e a oportunidade de falar com os colegas. Obrigado. Excelente, Lademir. Próxima intervenção. Professor Mangabeira, é uma honra e um privilégio poder ouvi-lo. Parabenizo o ANAF na figura do querido Vitor, né, que foi seu escudeiro aí por muitos anos na frente. E que oportunidade, porque o senhor é uma figura exemplar que pela ação mostra que o agir é eminentemente político. Né? O senhor se prontifica a sair de Harvard, a estar aqui 10 horas ouvindo a gente e, mais uma vez, insistindo pela ação política, insistindo por essa necessidade de transformação e inspirando a todos. Pois bem, professor, minha fala é enquanto procurador do CAD, um órgão que procura analisar estruturas concentradas de poder, que tem uma função primordial na ordenação dos mercados, em toda a coordenação que o Estado precisa deter nas forças produtivas do país.
e muito dentro das categorias conceituais do senhor, da gente abandonar as falsas necessidades, a gente abandonar o colonialismo mental que nos aprisiona, a gente permitir muito além de sandbox, porque sandbox é simplesmente replicar o que os países desenvolvidos fazem. Efetivamente, permitir, enquanto país em desenvolvimento, canalizar todos os esforços, procurando mobilizar setores, segmentos da elite, segmentos de uma parcela da população que se vê afligida no dia a dia. E aí, professor, colocando o problema em categorias reais, pensemos na uberização das relações de emprego. Aquele nosso pequeno burguês que quer ser empresário e que trabalha 14, 16 horas com uma plataforma que ele simplesmente não controla nada, e nós temos decisões dos nossos tribunais superiores dizendo que ele é empresário. Professor, nos ajude a pensar como mobilizar essas forças para transformar e permitir com que nós, Brasil, consigamos, de fato, tentar, né, todo esse cenário de vanguarda que o senhor, como brasileiro que ama esse país e que nos orienta a pensar essa implementação prática. Mais uma vez, sendo um privilégio poder ouvi-lo, agradecer à ANAF, agradecer ao Vitor e todos os envolvidos. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero também iniciar parabenizando a ANAF por essa excelente iniciativa. É um privilégio termos hoje aqui o professor Mangabeira Unger compartilhando sua reflexão e sua preocupação com o futuro do Brasil e a sua trajetória. Meu nome é Mauro Chaves, estou hoje na consultoria jurídica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu queria aproveitar a intervenção dos colegas que me antecederam para trazer uma preocupação, professor Mangabeira, que me parece estar presente na sua proposta. O senhor falou muito sobre a importância do cuidado que nós temos que ter com o colonialismo epistêmico e com o colonialismo que nós temos no exercício da nossa prática, seja na prática política, seja na prática jurídica, e a importância do exercício da criatividade, né, no exercício tanto da nossa função para viabilizar políticas públicas novas e típicas do nosso país. A minha preocupação é como conciliar a criatividade jurídica com a segurança jurídica que nós precisamos para que não corramos o risco de, ao fazê-lo, também abrir espaço para abusos políticos, também no exercício dessa criatividade. Como exercer esse limite, como a gente tem que ter esse cuidado, como é que a gente poderia fazê-lo sem abrir espaço para autoritarismo e excessos políticos. É isso. Muito obrigado. Excelente. Mais alguma? Então, meus caros, vou passar a palavra para o professor Mangabeira. Antes, eu vou aproveitar apenas, né, tendo em vista a qualidade das intervenções que nós tivemos aqui, que várias dessas questões, né, o professor Mangabeira já enfrentou, e enfrentou não apenas na dimensão do pensamento teórico, mas na sua atividade como ministro de Estado, né? Então, por exemplo, esses dilemas da administração pública com os órgãos de controle, no site do professor Mangabeira, né, é robertounger.net, não é isso? robertounger.net, robertounger.com. Há os trabalhos que foram apresentados pelo professor como ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E um desses trabalhos, pegando o primeiro gancho do Gustavo, era justamente uma agenda de gestão pública. E essa sua preocupação foi uma preocupação constante na elaboração desses documentos e de ideias para tentar destravar e, ao mesmo tempo, modernizar essa relação com uma agenda que, basicamente, permitia alguns níveis de experimentação em várias áreas, como contratos públicos, com
novas formas de seguros, com novas formas de relacionamento com o Tribunal de Contas, por exemplo, utilizando ferramentas consensuais como mediação e arbitragem para temas técnicos, que muitas vezes, ou vários de vocês aqui conhecem melhor do que eu, na atividade, a gente vê, às vezes, uma intromissão nas atividades técnicas das agências e autarquias que nós representamos. O Humberto também colocou esse ponto, né, de como trazermos novas ferramentas, né, para dinamizar a política pública brasileira, e também temos o professor construiu uma agenda de empreendedorismo, por exemplo, que se relaciona com o que ele colocou aqui, né, que é ferramentas de extensão tecnológica e de como, na verdade, o grande desafio, né, é como construir uma passagem do que a gente ainda tem no Brasil, que não é nem o Fordismo, né, ministro? Né, pegando o Nordeste brasileiro, que é um pré-Fordismo, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade muito grande, criativa e de inovação, mas sem os instrumentos. E essa passagem do pré-Fordismo para o pós-Fordismo, para a economia do conhecimento, exigiria um conjunto de ferramentas, e também tem estudos em que o professor guiou a equipe para entrar nos maiores detalhes, né? Que, ao longo dessa experiência que o professor teve, né, um dos elementos que ele viu é que, para tentar mobilizar minimamente a discussão, era necessário a gente apresentar propostas concretas, propostas de leis, decretos, e isso é um material que eu acho que é muito interessante, e parte desse material foi aproveitado, né? Nem tudo foi absorvido pela dinâmica institucional, mas eu acho que serve para cabeças pensantes como todos aqui revisitarem, criticarem e buscarem construir. Federalismo é a mesma coisa, Lademir. Há um trabalho muito profícuo também na área de educação, que eu acho que exemplifica muito mecanismos institucionais para tentarmos sair de alguns paradoxos do federalismo, que basicamente como a gente equilibrar padrões nacionais com a gestão local e possibilidade de experimentação. Também há um conjunto de marcos normativos que foram propostos dentro aí em 2015, inclusive, né, ministro, que era a agenda, né, pensada por Pátria Educadora. Mas estou trazendo esses elementos, que eu acho que são elementos concretos para que a gente possa, né, refletir, né, nessas várias áreas e outras tantas que o professor tem um trabalho que foi desdobrado em detalhes. Mas passo aqui a palavra para ele para reagir às intervenções que foram feitas. Não, eu acho que o que eu posso fazer mais útil agora, Vitor, é simplesmente explicitar duas ideias que estão implícitas na discussão. Primeiro é que tudo na transformação econômica e política agora exige que concebamos a ação legal do Estado como não sendo adstrita à ideia de regras universais, como a única forma de fazer direito. Quer dizer, não deve ser necessário que o Estado ou não faça nada em forma de direito com respeito a algum problema, ou que faça na forma de uma regra universal que se aplica a todo mundo, a todo o país, e assim por... Esse é o problema mais óbvio na concepção tradicional do direito. Então, deve ser possível construir o direito aplicando inicialmente a categorias de pessoas, a partes do país. Isso que significa experimentar. Agora, obviamente, abre uma caixa de Pandora, um conjunto de problemas. Esses problemas são para serem enfrentados. É para isso que existe a doutrina jurídica, para ver como nós podemos desenvolver paradigmas, padrões que contenham esses perigos. Mas a solução não pode ser abdicar da faculdade de construir o direito, parte por parte, categoria por categoria. Isso é uma espécie de tudo ou nada.
Esse é o defeito característico da concepção herdada do direito. Agora, a segunda ideia que está implícita na discussão é que a concepção tradicional do jurista, sobretudo o jurista público, como escriba do poder, não serve ao país. Então, o que aconteceu na prática, nesta fase toda em que os juristas abdicaram de uma posição central na vida nacional, e essa posição foi assumida pelos tecnocratas e pelos economistas. Isso foi bom para o país, isso resultou numa série de aventuras ideológicas que nos levaram a esses caminhos do que percorremos no século XX, inclusive todo o episódio do neoliberalismo importado. Isto enquanto os juristas se reduziam a essa posição de fazer uma espécie de compliance público. O poderoso fazia o que queria e o jurista entrava no final para dar uma forma que reconciliasse o desejo do poderoso com as exigências do direito. Isso não serve. Aí vem a ideia, não. Os juristas têm uma função. A função é de criar esses espaços de construção de alternativas econômicas e institucionais. Mais uma vez, isso abre uma série de perigos, de problemas, de paradoxos. É evidente que abre, porque se o jurista não deve ser apenas um escriba passivo do poder, transformando o desejo do tecnocrata em norma universal, também não pode ser um aventureiro. E esse jurista que experimenta dessa forma tem de existir em todas as partes do Estado brasileiro. Mas isso não é um convite, então, para não fazer nada. Isso é um convite para uma obra. Então, construamos os padrões, os paradigmas, os critérios, as doutrinas que nos permitam aproveitar esse potencial sem pagar o preço de todos esses perigos autoritários. Não é como se nós evitássemos o autoritarismo reduzindo o jurista ao papel de escriba. Foi justamente quando o jurista se reduziu a esse papel de escriba que o autoritarismo campeou no país. Esses são os problemas. Eu acho que, talvez, imaginando a agenda para o futuro dessa discussão aqui na sua associação, talvez valesse a pena começar com esses dois problemas, que são os óbvios, e aí caminhar de trás para frente, enfrentando toda essa outra agenda que começamos a discutir. Excelente. Não, isso ficou muito claro. Isso é... Ninguém defendeu aqui. O que eu estou dizendo é que a alusão a esses perigos todos, a essas complicações, não é uma razão para não agir, porque a alternativa passiva do jurista como escriba, do tudo ou nada como a forma do império do direito, simplesmente não faz sentido. É paradoxal, é contraditório, produz autoritarismo, não permite que o país enfrente os seus problemas, então é inaceitável. Agora, é claro que quando começamos a fazer tudo isso, dizendo, não, o jurista tem que ter o papel central. Nesse papel central, tem que ajudar a construir uma forma de construir o direito parte por parte, etapa por etapa. Abrimos todo um conjunto de problemas que estavam submersos antes. E aí é uma nova fase. É justamente ao enfrentar esses problemas que o pensamento jurídico se construirá. Não vai se construir importando da Alemanha e dos Estados Unidos essa principiologia jurídica, que é uma cortina de fumaça que nos exime de enfrentar esses problemas reais. Excelente, meus caros. Eu acho que é uma noite, né? Como o professor disse, nós temos agendas a refletir
e agendas que podem se traduzir também em ações da própria associação. Eu acho que o Lademir foi muito feliz ao falar que esse formato de uma advocacia pública aberta à experimentação precisa dialogar com uma horizontalidade, precisa dialogar com novos formatos de organização. E a Advocacia Pública Federal, a AGU, ao longo da sua trajetória, talvez seja, das instituições jurídicas, aquela que tem mais plasticidade, talvez porque tenha sido aquela que foi estruturada em um momento posterior, e isso permite arranjos institucionais que, se bem desenhados, vão de encontro à tradição do pensamento jurídico e à tradição da organização das instituições jurídicas. Por exemplo, que basicamente uma tradição solipsista, né? Um juiz que decide sozinho, até os tribunais, os juízes decidem sozinhos, que a gente sabe disso, via liminares e tal. E na advocacia pública a gente tem um espaço para construir essas alternativas, não como projetos individuais, eu acho que esse é o desafio, mas a partir de arranjos coletivos, equipes, que a gente não precisa agir como mimetizando a magistratura nem o Ministério Público. Então, essa abertura e essa plasticidade que foram colocadas aqui, a partir dessas várias agendas que o senhor colocou e a reação dos nossos colegas, tem de nos fazer refletir em rearranjos e novos formatos, e também acredito, assim como o Lademir, que nós temos um espaço para essa discussão agora e precisamos revisitar, inclusive, outros pontos, né? O Lademir falou do conselho, mas assim, os comitês de gestão, o diálogo e utilizar a associação como essa forma de tradução desses anseios dos colegas, com os desafios que a gente sabe também que a gestão da casa está tendo. Com isso, eu agradeço muitíssimo ao professor, agradeço à nossa colega Flávia por sua intervenção e agradeço a todos os colegas que ficaram até aqui, até esse horário, 10 e pouca da noite. Isso, que é essa ânsia por uma nova instituição e por um novo país. Muitíssimo obrigado, boa noite.